Ok, eu vou parecer isso. Cheers. Cheers. I think I'll take the red pill. So let's go down the rabbit hole. Let's go down the rabbit hole. Então, us and them. Bem, que existe a presença de um outro próximo, que se mantém na periferia, que se mantém numa zona liminal, que não se ausenta nem se apresenta. Está na zona liminal. Eu acho que isto neste momento começa a ser consensual. Quer dizer, não apenas nos grupos espirituais ou nos grupos de contacto, mas desde 2017, com o início das publicações de informação considerada legítima pelo Pentágono, penso que muitas instituições e selos de decisão e agências, não só nos Estados Unidos, mas no Canadá, na América Latina, na Europa, pela Rússia, na China, estão a começar a considerar seriamente a possibilidade das conversões. É interessante que eu estava-me a lembrar, no outro dia, depois nós temos feito a entrevista, falámos um pouco do Corão Social, que precisamente em 2017, quando fizemos a segunda edição do Corão Social, a Machado Miguel Escola iniciada, e precisamente em 2017 começaram a ver as notícias de uma grande revelação de documentos e de informação até esse momento. E, entretanto, agora em setembro vais iniciar precisamente o Corão Social e com a SEDAM. Foi só em setembro. Mas, pelo que eu consigo compreender, este ciclo, portanto, esta informação que está por trás desse ciclo é muito mais abrangente, pessoal, que apenas uma reação do que está a acontecer no mundo no último mês e meio. Sim. Queres partilhar um pouco? Porque é importante. Eu faço pouco, em média acontece, mas em média faço poucas coisas por reação. Mas acontece. No meu caso, eu estudo este assunto há 30 anos. Eu estudo este assunto, que este assunto me toca, que existem episódios e tentativas de aproximação. Podes elaborar um pouco mais? Não aqui. Mas podes dizer um pouco mais o que é que suscitou o teu interesse para começar a estudar estes temas há 30 anos, como disseste? Porque há, de facto, um agente não humano, não angélico, não hierárquico, não celeste, não ardente, não ultraterrestre, mas existe um agente interdimensional, provavelmente, que utiliza tecnologia e que desde que eu sou criança que se tenta aproximar de mim, moldar das espécies humanas. E esse é o agente, ou agentes, em relação aos quais eu tenho reservas e tenho experiências e tenho, portanto, uma parte substancial da história da minha vida foi marcada por essas tentativas de moldar como se envia. Colorir, inclusive no espírito. Isto para dizer de uma forma super enorme. Bem, imaginaria que, aliás, como é observável, em muitos casos, que a maior parte das pessoas não só ficaria traumatizada, paralisada por esse tipo de contacto, aproximação, abordagem tão nova, como parece que aconteceu a ti,
e muito menos criar um ciclo para falar de forma tão aberta sobre esta realidade. Sim, eu tenho sido muito reservado sobre este assunto em relação a todos, porque de facto foram necessários estes 20 e muitos anos, 30 anos, para consolidar uma percepção de pelo menos parte do que se possa estar a passar. E enquanto eu não tinha essa consolidação, poderia haver confusão entre ultraterrestres, extraterrestres, não human, interdimensionais, interterrenos. E pode haver uma confusão entre essas correntes. Agora não. E eu só me permito falar nisso publicamente porque, mais do que simplesmente nomenclatura e tipificação, bem, criar uma tipologia para estes seres, como quem faz uma tabela periódica de outros seres. Agora eu sinto e sei, daí a ideia de consolidação, eu sinto e sei e vivo e percebo os diferentes métodos e, em parte, os diferentes objetivos destas diferentes correntes. E é muito importante decantar e isolar estes diferentes outros. Porque, obviamente, isso é óbvio para toda a gente, os outros, we, them, não são todos iguais. E o que eu estou, ao longo deste tempo, a consolidar essa afirmação? Para além da minha vida espiritual espontânea, que é uma coisa que tu não queres ter ou não ter, tens, assim como tens o polegar oprimível, tens vida espiritual espontânea. E essa vida espiritual espontânea traz o seu logos e, portanto, traz a sua ordem. Cria ordem. Portanto, a nossa concepção da dignidade humana é o critério para coisas boas e coisas más, às vezes depois roubam o feminino. E com isso perdem a própria dignidade. Portanto, sim, vai haver uma mudança da imagem do mundo, da imagem do homem e da imagem do cosmos. Mas pela certeza de que existe uma presença, digamos, não visível, ou pela não declarada possível ameaça que essa presença já confirmada possa se revelar. Não há nenhuma lógica de invasão olimpíaca do planeta neste momento. Não creio que os governos tentem passar essa imagem à população. Ao contrário do que se pensa, do que alguns ambientes pensam, não creio que isto tenha nada a ver com operações de manipulação psicológica das massas. Não dá para pegar no kit de análise do Covid feito por grupos de conspiração e transferir o mesmo kit para esta situação. Não. Podemos usar um kit de análise, mas não é o mesmo kit de análise do Covid. Falando em termos das pessoas que acreditam em conspirações ao volta do Covid, não podemos usar o mesmo kit de análise. Estas coisas têm mais de 90 anos. Os primeiros casos estão descritos nos anos 30 e nada disto é um projeto para mentir à humanidade e inventar a desculpa de uma invasão para aumentar o domínio das elites sobre os seres humanos. Não creio nisso. Mas no fim da outra possibilidade que o Dr. David Jacobs, digamos, aponta. Apropriação. Não tem a ver com o governo, não tem a ver com a nova ordem. Não tem a ver com nada. É algo que é muito mais secreto e, digamos, pelos próprios. E é sobre isso que tu falas. É sobre isso que eu vou falar. A partir do terceiro ponto, a apropriação, sim. Há indicações, há indícios de apropriação. Não há qualquer indício de invasão no sentido militar, no sentido que justifique uma mobilização militar ou a guerra entre mundos no norte de sustentação. Mas há indicações de uma gradual, surda,
clandestina e silenciosa apropriação. Há uma técnica de apropriação que não é uma invasão militar ou tem nada a ver com as imagens que Hollywood cria, que são basicamente imagens, em última análise, inspiradas na Segunda Guerra Mundial, quando os aviões começaram a bombardear Londres e os aviões começaram a bombardear França e Polónia. E muitas vezes a invasão são coisas horríveis que vêm no céu e lançam bombas. E essa sensação de invasão aérea foi, obviamente, naturalmente transferida para a ideia de invasão extraterrestre. Não há indicações nenhumas que eles os querem invadir desse tipo. Não há indicações nenhumas de que eles pretendam a guerra. Há indicações de que eles estão a desenvolver o processo subliminar de apropriação. E nada agora. Já pode perfeitamente ter começado nos anos. Também vamos tentar falar sobre entre no século XII e no século XVII, e no século XVIII, e no século IX, e no século IV a.C., e há 10.000 anos. Também vamos tentar passar. Porque realmente, e é por isso que eu acho que vale a pena as pessoas a escreverem neste ciclo, o que estamos a viver hoje, desde os anos 70, não é comparável às outras visitas que supostamente possam ter sido feitas. Não pode ser comparado com outras visitas que foram feitas eventualmente por outros grupos de população. É que este ciclo não vai ser, ou seja, que Não vai ser um ciclo para convencer as pessoas de que nós estamos sós. Eu não aconselho às pessoas que precisam de provas sobre a existência de outros próximo de nós, não aconselho a descrição neste ciclo. Porque este não é um ciclo para fornecer provas sobre a existência de extraterrestres ou interdimensionais. Não é um ciclo que justifique que eles existem através de provas. Nós começamos uma etapa além dessa etapa. Começamos com pessoas para quem eles existem, esse assunto está arrumado, e agora querem perceber e refletir sobre as implicações filosóficas, epistemológicas, sociológicas, militares, económicas, científicas, governamentais, do reconhecimento que eles existem, e querem clareza e procuram clareza e contraste entre vários modos operantes, vários grupos, e principalmente querem saber como é que isso se articula ou não articula com a hierarquia, com o xamão e com as grandes correntes evolutivas que, obviamente, não são invasivas, não usam tecnologia para se deslocar entre as dimensões e não veem o ser humano como um recurso para as pessoas que indiretamente ser novidade ou não ser novidade este tema, mas que por alguma razão têm uma extrema sensibilidade ao tema, que no fundo têm reações de não conforto. ou reações místicas de medo e fascínio, por Exato. exemplo. Sim. O que é que tu poderias dizer? Porque no fundo isto vai abrir. O contacto extraterrestre. A primeira palavra contacto, isso vai ser dito nas conferências, é um conceito humano. Nós não sabemos se eles estão interessados em fazer contacto. Nós não sabemos se a ideia de contacto, como nós cultivamos, inclusive contactos com Take Me to Your Leader e com colaboração cultural e espiritual, e não sabemos. Becoming peace. Nós viemos em paz, não sabemos se o conceito de contacto existe do lado de lá. Nós temos esse conceito, mas não sabemos se eles têm, e menos ainda sabemos se essas estão minimamente interessados em fazer contacto. Isto é, contacto consciente, tridimensional, diurno. Eles fazem aproximações, diminuem o consciente
envolvem a quarta e a quinta dimensão que, paralelas, mexem com as dimensões, fazem torção molecular, abrem passagens em paredes, abrem passagens em telhados. Naves aparecem e desaparecem num segundo no espaço, sem se deslocar. E isto é noturno, clandestino. Quando digo noturno pode ser de dia, mas é noturno porque não é assumido, é clandestino, é liminal, implica sempre perda de memória. Em quase sempre, em 90% dos casos, implica perda de memória. Passa-se aqui claramente uma ação que não quer ser descoberta. E esta ação que não quer ser descoberta não é compatível com a ideia de contato. As pessoas têm uma grande sensibilidade a este assunto. Eu penso que este ciclo de conferências pode ajudar a criar clareza e segurança. Porque o nosso critério de avaliação é a dignidade humana. A maior parte destes documentos é verdadeiramente universais, escritos pelos seres humanos. Quer dizer, desde o Novo Testamento à República de Platão, passando pelo Diário de Anne Frank, pelo trabalho de Viktor Frankl, pelo trabalho de Carlos Stanfield, pelo trabalho da Hannah Arendt sobre a integridade, a banalidade do mal, quer dizer, todo o trabalho dos grandes pensadores da condição humana, antes, durante e depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, foi criada uma visão da dignidade humana que nós não queremos negociar. E a ação destes grupos extraterrestres e interdimensionais, enormemente, o que nós observamos nos contactos com os celestes, com os ardentes, com o que se desloca ao longo do eixo cósmico universal. Mas o que eu acho é que há muita gente a viajar por muitas dimensões e fazer muita coisa, com interesses em programas próprios e objetivos próprios. Muitos seres não devem ser confundidos ou se deslocam através do eixo crístico universal. E o eixo crístico universal, com o sistema não está aberto em todos os grupos, a todos os seres, só porque sim. E é por isso que nós vemos anjos chegarem à Terra sem nenhuma tecnologia, como se deslocam através desse mistério que é o eixo crístico universal. Há anjos no econômico, em tronco da árvore medida, digamos assim, e vemos seres. Não é necessário naves. E vemos, não há naves, há campos vibracionais de alta performance, digamos assim, mas lá há naves. E depois vemos seres chegarem à Terra ou chegarem de algum sítio. Agora não sabemos se ele tem no espaço exterior. Vemos alguns seres chegarem de algum sítio com naves, com equipamento, com tecnologia e com um programa que não é um programa compatível com as funções universais da dignidade humana. E nesse sentido, eu acho que o assistir a estas conferências pode ajudar a criar clareza, uma metodologia política de crítica em relação a esses seres. Uma pacificação de que a Cristo o que é de Cristo e a César o que é de César, neste caso César é interdimensional, e uma paz em relação à tempestade que se aproxima. Porque a tempestade que se aproxima, tanto quanto eu posso perceber, tem a ver com o inevitável crescimento da consciência humana e a passagem dos vários capítulos do pensamento humano. Não tem a ver com as relações entre o homem e o homem e o seu superior. Mas estes grupos frequentemente colonizam o nosso imaginário espiritual. Apropriam-se do nosso imaginário religioso. Apropriam-se do nosso imaginário místico e fazem emulações, imitações desse imaginário usando o nosso corpo visual. E com isso idoção. E com isso vão baralhando, misturando as águas da espiritualidade com as águas da intervenção paralela interdimensional, ou extraterrestres, e que são realmente fenómenos, são coisas úteis.
Isso não faz deles demónios. Faz deles apenas grupos diferentes. Com uma agenda própria. Diferentes. Não creio. Nem sei se eles têm a definição do bem e do mal que nós temos em espiritualidade no primogênio. Não sabemos nada quase sobre isso. Não sabemos se tem ABN. Não sabemos se tem uma divisão entre o bem e o mal, como nós temos. Não sabemos se tem só corporativismo, só uma pirâmide. Parece ser uma pirâmide. Parece que há muitos num grupo, menos do outro grupo, ainda menos do outro grupo, muito poucos do outro grupo, e uns tantos num topo de pirâmide. E todos estes grupos têm formas diferentes. Quer dizer, os mantis não estão cá em baixo, estão lá em cima. Os greys não estão lá em cima, estão cá em baixo. Portanto, há uma hierarquia, mas não sabemos o que são as células deles, não sabemos. Células provavelmente não respiram. Provavelmente são patas. Não, provavelmente são mesmo patas, praticamente não falam. Não se alimentam pelo esófago. Etc. E vai haver perguntas e respostas nas conferências. E, portanto, eu poderei tentar, dentro dos meus limites, passar detalhes dentro de detalhes, em que serão 20 anos ou 30 a estudar este assunto. Mas é feito para aumentar a luz, o sistema imunológico vibracional e dar paz às pessoas, ter clareza sobre o que se passa. Bom, boa sorte, porque dizer clareza e paz é um assunto tão controverso e emocionalmente carregado é de facto um desafio. Não é toda a clareza, porque há coisas que não sabemos. E é preciso manter este sono saudavelmente sob a humildade em nós de que isto ainda é o desconhecido. Mas há alguma clareza, James. Não toda, mas há alguma clareza, James. Não temos o todo dizer isso, não. Boa sorte. Obrigada. Nestas coisas, uma palavra ao lado e eventualmente. Vai ser muito um trabalho de precisão. O uso da linguagem e não inventar nada. Manter as coisas mais junto ao sol. E, portanto, quando eu falo em abduções, eu estou a manter as coisas junto ao sol. Quando dizemos que não sabemos se eles são extraterrestres ou interdimensionais, eu estou a manter as coisas junto ao sol. Porque há dados para tudo isto. Não há dados definitivos sobre se eles servem a ordem de Melquisedeque ou se servem o arcanjo Miguel, como de vez em quando tentam convencer. Não há dados definitivos sobre isso. Portanto, eu não vou usar o que eles dizem de todo. Eu vou usar os dados que nós recolhemos e o seguimento e o impacto das experiências em nós. Portanto, não vou usar o que eles dizem, porque eles podem dizer tanta coisa. Eu vou usar o que acontece connosco nestas aproximações. E o que acontece com a nossa sociedade à medida que isto passa de um nível liminal e ilusivo, cada vez mais, e para isso o exército tem uma função cada vez mais definido, cada vez mais sharp, cada vez mais focado. Até que vai haver um momento que eu penso que não será dentro de muitos meses, ou dentro de 1 ou 2 anos, em que simplesmente os governos, e há uma aliança entre os governos começam em dominó. Basta o primeiro, o segundo e o terceiro, começam em dominó a assumir que nós estamos sós neste mundo. Ora, se nós estamos sós com o universo, se nós estamos sós conosco. Eu vou parecer comercial, mas inscrevam-se, porque é intenso, é atual, é informado, é muito baseado em dados, não é feito de forma a convencer as pessoas de que eles existem. Isso é outro trabalho, é outra etapa. E é sobretudo libertador,
Porque bons nomes para as coisas curam a mente. E eu penso que a grande tempestade nem vai ser no coração. Vai ser na mente coletiva. E, portanto, a minha proposta é fornecer bons nomes, bons mapas do que se passa baseado em bons dados. E esses dados vão desde radar a entrevistas com desafios. Não dá para ignorar, tocamos para mim são dados. Uns são sólidos, outros são considerados narrativas, mas eu vou integrar objetos e narrativas e crop cycles pelo meio. So here we go. Here you go. Here we go. A primeira. Já está lá. It wasn't coming on play 11. Maybe we'll show you the material. And after all, we're only ordinary men. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. To know what's going on inside. You have to know who these beings are, what they want, what is their intent, why are they here. I'd be happy to give you that in a closed environment. I can tell you specifically.